Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo da área da contabilidade. Tem que fim o vídeo da contabilidade aqui é mais pra ajudar. Tem um material da minha faculdade aqui, que eu vou usar como plano de roteiro, né? Esse material, ele é da minha orientadora de TCC, da professora Cássia Vanessa Lac Alves Cruz. Grande nome, né? E ela é uma das melhores professoras da universidade. Hoje ela... Não tem como colocar quem é o primeiro lugar, entendeu? Porque ela e o professor Daniel, né, um ótimo professor, eles tomam, assim, uma qualidade de ensino muito grande, né? A forma de ensino deles é muito ampla, muito boa, e eles dominam muitas áreas, então eu teria outros professores para colocar aí nesse mesmo nível deles, mas agora no momento não, nem é o caso. Enfim, é porque esse vídeo é mais para ajudar o pessoal que tá da minha sala mesmo, pra ajudar, às vezes a gente não tem tempo pra estudar, certo? Então, às vezes no dia a dia a gente vai fazer o seguinte, vai colocar o YouTube, coloca um fonezinho aqui e a gente vai ouvindo, e daí é muito mais fácil a gente assimilar aquilo. Então eu vou dar um exercício de exemplo, né, que é um exemplo que ela deu em sala, e vou falar um pouquinho sobre o que é esse material. Hoje nós falamos sobre DVA, porque é a minha matéria do terceiro bimestre, né, porque se fosse, sei lá, DFC, nossa, eu tava travada, porque eu ainda tenho que aprender DFC. Tá difícil, entendeu? Daí eu tenho que ver os vídeos do professor Daniel, porque não lembro mais como se faz uma DFC, infelizmente. Eu tenho uma memória muito falha, eu tenho muita dificuldade, então às vezes eu tenho déficit de atenção, eu acho, desse, porque às vezes do nada, se alguém estiver me explicando algo, de repente eu tô pensando em outra coisa, não sei porquê, e não sei, não consigo. A minha mente vai pra outro mundo, vai pra Nárnia, entendeu? Então eu vou falar pra vocês o que é DVA. Eu vou postar outros vídeos aqui no canal, que é pra quem tá começando a entender contabilidade, né? O que é ativo, o que é passivo, o que é PL, o que é ativo circulante e não circulante, passivo circulante, não circulante, PL, essas coisas. DRE, DFC, DVA, DMPL. E nós vamos fazendo assim, tá? Mas hoje nós vamos fazer sobre DVA mesmo, que é o primeiro vídeo, até porque é o vídeo que a gente mais usa pra estudar pra prova. Mas aí das outras matérias da prova a gente vai fazendo outros vídeos, entendeu? Olha que coisa louca, né? Deveria ter feito esses vídeos antes. Então, o que é uma DVA? Tá, segundo o material da Dona Cássia, é uma demonstração contábil que tem por finalidade auxiliar na medição de riqueza gerada por uma entidade e demonstrar a distribuição dessa riqueza. Pode ser apresentada como um componente do balanço social e pode ser elaborada com base nos dados oriundos da contabilidade, principalmente da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Eu falei aqui sobre balanço social, tá? No Brasil, o balanço social, ele não é obrigatório, tá? Então, por isso que existe a DVA, tá? É só pra... Então, ele mensura a riqueza e a distribuição. O que é a riqueza? De uma empresa, tá? Uma empresa comercial, venda de mercadoria, venda de serviço, uma empresa de prestador de serviço, venda de serviço, uma indústria, fabricação e venda, entendeu? Tudo isso entra na riqueza, certo? Então, é essa mensuração dessa riqueza e a distribuição da riqueza. Simplesmente isso, muito fácil, né? Agora vamos pra próxima, né? A DVA e a DRE não se confundem, tá? Tendo que em vista que se apresentam enfoques diferentes. Isso é fato, tá? E de forma são complementares. A DRE tem por objetivo mostrar o lucro líquido, que em última instância é a parte do valor adicionado, que pertence aos sócios como investidores de capital de risco. Ou seja, nós vamos pegar a DVA, a DRE, elas começam da mesma maneira, elas trabalham com o mesmo foco. Então, eu começo com a venda de mercadorias, de serviços, do faturamento lá. E bruto, tá? Faturamento bruto, belezão? Até aí vai. Na DRE, a diferença é que eu desconto, depois se eu tiver devolução de mercadorias, eu já desconto aqui embaixo, né, na estrutura. Na DVA, eu não tenho um local para colocar uma devolução de mercadorias, então meu faturamento bruto já vai descontando uma devolução de venda, né, que eu vendi, o cliente devolveu, então eu já desconto ali e vai do bruto, tá? Nunca é o valor de custo, tá? É o valor que foi de fato feita essa venda.
A diferença é que a DRE, ela vai dar um resultado final, que é o resultado líquido do exercício. Esse resultado do exercício, ele é o valor que pertence aos sócios. A DVA, durante a distribuição da riqueza, vai vir a parte para os sócios, entendeu? Já vem o lucro ali, que é a distribuição para os sócios. Então, são várias as formas de... Então, elas se diferenciam por isso. Porque uma já dá o resultado dos sócios, o líquido dos sócios, a outra só pega tudo que deu de receita e vai distribuindo, inclusive a distribuição para os sócios, tá? Por outro lado, a DVA mostra a parte que pertence aos sócios, a que pertence aos demais capitalistas que financiaram a empresa, com capital, a juros, a parte que pertence a empregados e a parte que fica para o governo, ou seja, os nossos impostos, né, meu amor? ICMS, IPI, IPVA, tá tudo aqui dentro, PIS, COFINS, tá tudo aqui. Na demonstração dos resultados, essas partes dos demais capitalistas são consideradas despesas, né? Então, os outros capitalistas são o quê? São fornecedores, etc, tudo aqui. Isso se deve ao fato que, para o proprietário, essas riquezas distribuídas são redução de sua parte, do lucro. Tá? Isso aqui tudo é do Yoshioka, 1998, da página 15, da 1 a 5, tá? Agora nós vamos pensar o seguinte. Então, eu já entendi o que é DVA. É a minha riqueza, né? O meu lucro, faturamento... O meu lucro não, é o meu faturamento. E a distribuição de como foi feito a distribuição desse faturamento. Ou seja, não adianta você vender, tem um super lucrão, mas eu não paguei nenhuma despesa, não tem nenhum custo disso. Então, daí essa distribuição que acontece numa estrutura de DVA, tá? E quem que é obrigado a elaborar a DVA, tá? No Brasil, como eu falei pra vocês, a DVA ela faz parte do balanço social, mas no Brasil nós não somos obrigados a fazer o balanço social, então ele é opcional, e o balanço social, então a DVA ela é obrigatória no caso, porque ela faz parte do balanço social e a gente precisa da DVA, entendeu? Então ela tá obrigado a elaborar a DVA, as companhias abertas, segundo a Lei 11.638 de 2007, que, se eu não me engano, é a Lei das SAs, que substituiu a 6.400 alguma coisa de 2000 e alguma coisa. Entretanto, é recomendado sua elaboração por todas as entidades que divulgam demonstrações contábeis. Então, se você divulga demonstrações contábeis, você tem que fazer DVA, tá? Só pra te informar. Super interessante isso. Isso que eu escrevi é um TCC do terceiro setor, e a DVA é uma das demonstrações que estão lá, que é pra gente fazer, né? Ela é feita da seguinte maneira, a estrutura. No Brasil, tá? A estrutura da DVA, ela é tratada no pronunciamento técnico do CPC 09. O CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. É ele que determina nossas normas, porque vem de fora das normas internacionais, e o CPC vai lá e só emite as leis que a gente tem que seguir, né? E é aprovado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Pela CVM na deliberação 55708 e pelo CPC na NBCTG 09 na resolução 1138 de 2008 e a 1162 de 09. Agora, como eu organizo uma DVA? Meu Deus, é muito difícil, né? Pois bem, não, é bem facinho, tá? A DVA, ela vai começar com todas as receitas, como eu falei, o faturamento bruto, tá? Então, vai entrar, primeira coisa, vem as vendas de mercadorias, produtos e serviços, tá? Isso inclui os valores já com os impostos, tá? Então, quer dizer, se eu tiver PIS, COFINS, isso aqui é o que tá incluso ali. Não tira, não exclui os impostos, porque os impostos eu vou descontar depois, tá? Aí, outras receitas, eu coloco embaixo desses faturamentos, ou seja, os valores oriundos de alienação de ativos não circulantes, ou seja, imobilizados, resultado da venda imobilizada, investimento, outras transações, demonstração do que tem lá na DRE e não configuram a transferência, né, para a entidade. E depois tem as receitas relativas à construção de ativos próprios, ou seja, se eu estou construindo meu barracão, é que eu falo balcão, sei lá, barracão, então toda essa receita
querendo ou não, é uma receita porque é meu imobilizado. Então, vai entrar nessa parte da DVA, tá? Então, tudo que tiver ali, empresa e aí, deduzindo isso, eu vou ter uma coisa chamada PDD, que é antigo, tá? Provisão de devedores duvidosos. E, se for a minha provisão, eu tô fazendo ela vai diminuindo. Agora, se for estornando a provisão, ela vai aumentando, tá? Então, quer dizer, às vezes a gente faz lá no final de cada mês ou cada ano uma provisão de quanto eu vou perder de recebimento de clientes, às vezes os caloteiros, né? E daí, o que que faz? Eu tenho que diminuir do meu resultado, porque eu não vou ter mais esse recebimento. Eu vendi 100 mil, mas eu provisionei 10 mil de perda de recebimento, então eu tenho que diminuir pra ficar com lucro, com uma receita normal de 90 mil, né? Que prevendo que eu vou ter essa perda de 10 mil. Se eu estou criando essa perda, essa provisão, então eu vou diminuir. Se eu tô estornando, quer dizer, eu fiz a provisão de 10 mil, mas eu recebi esses 10 mil. Então eu vou somar esses 10 mil de volta, tá? E era chamado de PCLD, é chamado hoje de PCLD, tá? Aí tá, agora eu vou lá e já vou começar a diminuir, tá? O legal é que você tem que já ir fazendo os impostos, tá? Inclusos nessas receitas, tá bom? Então, nós vamos dar um exemplo depois. Agora nós vamos para as diminuições. Insumos adquiridos de terceiros, né? Isso inclui os valores já também de impostos, porque a DVA tem que ser tudo valor bruto, tá, meu amor? Desde custo de compra, custo de tudo venda, tudo brutão. Então, vai os custos dos produtos, da mercadoria e dos serviços vendidos, matéria-prima, adquiridas de terceiros ou de fornecedores, né, dos nossos fornecedores, contidos no custo do produto vendido, das mercadorias, dos serviços e tal. Materiais, ou seja, energia elétrica, serviços de terceiros, tudo que custou para a empresa também, ou seja, requisição, né, material de limpeza, as coisas, vai tudo aqui também, tá? E relativas despesas, né, originadas na utilização dos bens, então, e as utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros, né? Isso aqui também é bruto, tá? Então, por exemplo, eu comprei um material por R$400, eu tenho um imposto de ICMS, PIS e COFINS sobre ele. Então, tem que diminuir depois, mas não se diminui na estrutura do DVA, é o valor total da compra com os impostos. Perda, recuperação de ativos, de valores ativos, perdão, que são os valores relativos a ajuste por avaliação a valor de mercado de estoques. Então, imobilizados e investimentos. Então, vocês vão aprender também na área da contabilidade que a gente tem ajuste a valor do estoque, dos investimentos, e isso aí tem que vir diminuindo também. E se for eu recuperei, essa avaliação deu maior, eu tenho que somar. E outras se houver. Esse momento 1, que são as receitas, menos os insumos adquiridos de terceiros, vai dar o valor adicionado bruto. Aí agora eu posso diminuir, por exemplo, depreciação, exaustão e amortização. Posso diminuir tudo aqui. Então, o valor total, tá? Do mês, da receita do mês, da depreciação do mês, tá? Beleza? Aí isso vai dar um valor adicionado líquido. Beleza, tem um valor adicionado líquido. Agora eu venho ao valor adicionado recebido em transferência. O que são os valores adicionados recebidos em transferência? Tem resultado de equivalência, receitas e outras coisas. Então, o que acontece? O valor adicionado recebido em transferência são valores que vão somar a minha DVA. Então, eu tinha minhas receitas, diminuí os insumos adquiridos de terceiro, tinha meu valor adicionado bruto, diminui a minha depreciação, teve valor adicionado líquido, agora eu somo o valor adicionado recebido em transferência, tá? Os valores adicionados recebidos em transferência são as riquezas que a empresa não gerou, são coisas que veio de fora, entendeu? Então, daí você vai somar, porque, por exemplo, se você tem investimento em outra empresa, não foi a sua empresa que gerou, foi o investimento que gerou aquele, por exemplo,
você tem 80% de participação numa outra empresa, e aí eles vão distribuir lucros. Você tem 80% do lucro. Esses 80% que vai entrar na sua empresa como receita, ele não é seu. É uma receita de equivalência, então ele não é a sua empresa que gerou, é o investimento que você fez em outra empresa que gerou esse valor, tá? Então, ele entra como resultado de equivalência patrimonial, que são as receitas ou despesas, né? Então, se também ocorrer de a empresa ter prejuízo, a empresa que você investiu, você tem 80% do prejuízo. Então, você arca e ele entra diminuindo o seu investimento, né? Tristeza, né? E receitas financeiras, inclusive variações cambiais, independente da sua origem. Receitas financeiras podem ser juros recebidos, juros sobre alguns investimentos, descontos obtidos, tudo aqui, tá? E outras que é os dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, aluguéis, direitos de franquia, tudo entra nessa. Eu vou pegar, então, o valor adicionado líquido, vou diminuir esse valor, vou somar o valor adicionado recebido em transferência e eu vou ter o valor adicionado total a distribuir. É aqui que começa o negócio, que eu vou distribuir para quem que veio toda essa soma das coisas. Primeiro, eu vou distribuir pro pessoal, que é quem trabalha, né, gente, pra mim. Oxe, quem que recebe primeiro? Meus empregados, porque como é que eu vou fazer? Não é verdade? Então, vai aqui todos os valores de custos e resultados ao resultado do exercício. Então, todo o resultado de pessoal vai aqui. Então, remuneração direta, que entra salários, 13º, honorário, comissão, tudo vai aqui. Férias, horas extras, participação dos empregados nos resultados da empresa, vai tudo aqui. Então, se eu vou pagar todas essas coisas, eu vou diminuir aqui na remuneração direta. O que eu posso diminuir em benefícios? Vale transporte, vale alimentação. Então, se tem assistência médica, eu tenho que diminuir. Se eu pago para esse funcionário uma assistência médica, se eu pago transporte, alimentação, vai aqui em benefícios. FGTS, se eu, como paga, né, a empresa, se eu pago, não, a empresa tem que pagar FGTS, então eu tenho que esse pagamento colocado na conta do funcionário lá na Caixa Econômica todo mês, todo dia 10 é pago lá para eles, ele vai aqui. E os impostos, taxas e contribuições. É aqui que entra a parte do governo. Então, de remuneração direta até FGTS é o pagamento pro pessoal. Nossa, gente, engraçado que o cara do churros tá passando na minha rua, deu uma vontade de comer churros no meio do negócio. Beto Carreiro. Ele passa essa musiquinha ficando na minha cabeça. Então, agora nós vamos para a parte de impostos, taxas e contribuições, tá? Isso aqui, elas entram todos os impostos federais, estaduais e municipais, tá? Então, o que vai entrar nos impostos federais? Impostos federais. Vai entrar os impostos como INSS, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, IPI, CID, PIS, COFINS, tudo são impostos federais. Então, você vai somar todos os impostos. Legal é que você vai fazer o seguinte, quando você vendeu, você tem um ICMS, isso aí que você aplica na venda. Você vai pegar esse ICMS e vai diminuir os ICMS do que você pagou em compras a fornecedores, em compras de material de uso e consumo, você diminui esse ICMS. Isso é a mesma coisa para PIS, COFINS, IPI. Daí, esse é o valor líquido dele. Então, é legal que vocês façam, sempre que vocês fizerem a DVA, para indicar na minha professora, que você coloca do lado um risquinho assim, do lado da sua DVA, para você colocar os seus impostos, porque você calcula o valor do seu imposto ali e já pega, porque quando colocou os federais, você tem que fazer pegar o valor que você aplicou de imposto na venda e diminuir o que você já pagou em compras. E daí esse é o valor que você vai colocar de impostos a distribuir aqui, tá? Os federais. Nos estaduais, vocês vão ter IPVA, ICMS, então aqui entra aqui. E nos municipais, ISS e IPTU, beleza? Esse aqui, ó, dos federais, estaduais e municipais são impostos, taxas e contribuições. Agora nós vamos para remuneração de capitais de terceiro. Remuneração de capital de terceiro são juros, aluguéis, tudo aqui, tá?
Então, juros, inclusive despesas financeiras, inclusive as variações cambiais, passivas, relativas a quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras, empresas do grupo ou formas de obtenção de recursos. Juros e despesas, tá? Então, pode ser que seja juros somando ou despesas diminuindo. Então, é juros que aumenta o meu valor de lucro, eu somo. Ai, tá doendo minha perna. Aluguéis. Aluguéis, eu posso colocar como aluguéis do que eu tenho arrendamento. Então, se eu tenho uma receita, por exemplo, de um imóvel, né, que eu tenho alugado para outra pessoa, eu posso colocar aqui dentro, tá? Não, perdão. É que se eu pago o aluguel... Deus, tô até doida. Tô até doida. Eu fico doidona. Se eu pago o aluguel, tá? Entrando aqui, tá? Pago o aluguel de máquina, de aluguel do local que eu tenho a minha indústria, a minha loja, então ele entra aqui, tá? E outras. No que vai em outras? São outras remunerações que configuram transferência de riqueza a terceiros, mesmo que originário em capital intelectual. O que acontece aqui? Outras são, por exemplo, eu comprei uma franquia do BK, então se eu fosse fazer DVA, entraria aqui o direito de franquia, o que eu pago mensalmente. Se for, por exemplo, royalties, então eu trabalho hoje numa loja que paga muito royalties pelo uso da marca, e a gente poderia colocar aqui. Beleza, daqui aqui fechou o remuneração de capital terceiro. Agora vem para a parte final da DVA, que é remuneração de capital próprio. Remuneração de capital próprio é capital dos sócios, gente. Não tem muito o que fazer, né? Então é quem tá investindo na empresa, quem criou aquela empresa, quem é acionista, quem é dono, quem não sei o quê. Então vai em juros sobre capital próprio, dividendos, lucro ou prejuízo do exercício, tá? E participação dos não controladores dos lucros retidos só para consolidação. Os não controladores são os minoritários. Remuneração de capital próprio, então, vai entrar, se eu recebi dividendos, por exemplo, investi em outra empresa, eu recebi os dividendos, entra aqui. Se eu distribuir, também, alguém tem investimento, alguém tem investimento na minha empresa, eu estou pagando dividendos para essa pessoa, eu diminuo nessa conta. E se a minha empresa gerou lucro no exercício, eu somo aqui, porque querendo ou não, o lucro é dos sócios, né? Ele distribui e faz o que eles quiserem. Ou se tiver prejuízo, também vai diminuindo aqui. Toda essa distribuição, ela tem que dar o mesmo valor do valor adicionado total a distribuir, tá? Então, beleza, fechou. E é isso. Essa é a estrutura de como tem que ser a DVA, tá? Agora nós vamos falar sobre um exemplo de DVA, que eu vou fazer um outro vídeo, tá? Porque já tô morrendo. Quem sabe? Partindo da DVA. DVA sempre parte da DRE. Então não adianta querer fazer DVA só com balanço, não. Você precisa da DRE. Precisa da DRE para fazer uma DVA. E precisa ler as informações corretas, porque você tem que saber de onde viu cada coisa e tal. Só olhando a DRE, às vezes não vai bater. Porque imposto, por exemplo, não bate com o valor da DRE, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a introdução do que é DVA. Próximo vídeo eu vou dar um exemplo de DVA pra vocês, de como fazer uma DVA, tá bom? Beijo!